Feliz sábado. Como é bom estarmos na casa de Deus, né? Quando eu chego pela manhã ali, logo cedinho, né? Eu já sinto um ar de santidade na casa de Deus. A paz, eu não sei se você já sentiu isso, mas olha, quando nós chegamos aqui na casa de Deus, a gente sente, parece que todos os nossos fardos ficaram lá fora e a gente agora passa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio, amém? E como é bom, né, e maravilhoso sentir a presença de Deus e também a presença dos nossos amigos e irmãos, que são vocês que estão aqui conosco também. Cada visita que esteja aqui hoje, se sinta-se à vontade, tá bom? Nós teremos a oportunidade de termos aqui a recapitulação da lição. E eu tenho logo ali à minha direita o Gustavo, levanta a mão Gustavo, ele está com o microfone sem fio, para que se você estiver à vontade, quiser também falar um pouquinho sobre a lição, em alguns breves minutos, você pode também participar, tá bom? Como se fosse aqui a escola sabatina nas classes, você participando também, dando aí seu argumento, tá bem? O que você aprendeu e estudou durante a semana também, tá bom? Nós gostaríamos muito de ver e ouvir a participação de vocês, certo? Muito bem. Eu tenho aqui comigo como nosso convidado especial de hoje, né, o Kerginaldo. Ele é membro lá de Felipe Camarão 4 e ele tem um cargo lá de diretor desbravador, né, Kerginaldo? Meu amigo, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, é um privilégio. Eu quero desejar a todos um sábado abençoado na presença do nosso Deus e que essas bênçãos sejam preenchidos nossos corações e levados aos lugares onde nós formos esse dia. Amém. Amém? Muito bem. Eu gostaria de apenas relembrar, né, algumas pessoas que ainda não conseguiram a lição da escola sabatina. Mais uma vez, vou estar dando aqui algumas dicas para que você não fique sem a lição. A primeira oportunidade de conseguir a lição da escola sabatina é que você possa ligar para o 0800, tá bom? É uma ligação gratuita. Logo após o pôr do sol de hoje, você já pode ligar ou durante a semana em horários comerciais, tá? É o 0800 979 0606. Olha, você que está aí, talvez se confraternizando aí, é um momentinho agora de você ficar atento para essas recomendações, para você ficar aí atenado para não ficar sem a lição, tá bom? Então, nesse momento, peço a todos, por gentileza, tá bom? Vou repetir mais uma vez, é o 0800 979 0606, tá? Você também pode estar acessando o site da CPB também, é www.cpb.com.br. Também durante a semana, em horários comerciais, você pode estar também adquirindo a lição e, em especial, nós indicamos que você faça a assinatura da lição da escola sabatina, tá bom? Uma outra oportunidade que você tem também é de você estar se dirigindo até a galeria ali da Novo Tempo Story. Fica ali no Centro Empresarial Sun City, ali em Lagoa Seca, fica ali entre o 7º Cartório e a praça ali da Árvore de Natal. Muito fácil de encontrar também, tá bom? Novo Tempo Story, ali no Centro Empresarial Sun City. E vamos estudar a lição, amém? Bom, neste momento, então, eu vou pedir para que o Kerginaldo, assentados mesmos, fechemos os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos então. Maravilhoso, santo e eterno Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos nos reunir no Teu santo sábado e podermos recapitular a mensagem que o Senhor nos deu durante essa semana, Pai bondoso. Pai, nós vamos um pouco mais adiante, nós desejamos ter a iluminação da Tua palavra, Senhor, pois entendemos que vamos adentrar no estudo não de um livro qualquer, mas será a Tua santa palavra falando aos nossos corações. Por isso, Pai, nós te clamamos humildemente que o Teu Santo Espírito seja conosco, venha nos dar a iluminação, a orientação, o entendimento da Tua palavra, da Tua mensagem nesta manhã. Te fazemos isso, Senhor, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos na nossa 4ª lição desse trimestre, né? Falando sobre o livro de Gênesis. E o título da lição de hoje é O Dilúvio. E para você que está aí com a sua lição,
ou você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, no verso 37. Nós vamos ler aqui então o verso para memorizar, né? É o verso chave que abre então o entendimento da lição do dia. Mateus capítulo 24, verso 37. Alguns chamam de verso áureo, né? Diz assim, Mateus capítulo 24, verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas são as palavras de Jesus, né? Falando ali então para os discípulos, que assim como foi nos dias de Noé, veja, ele fala literalmente os dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem, né? A segunda vinda de Jesus. Reginaldo, nós percebemos que a história do dilúvio nos traz então muitas semelhanças com a segunda vinda de Cristo, não é mesmo? Exatamente. Se nós olharmos lá para o capítulo 4 de Gênesis, quando fala, no versículos 23 e 24, fala de Lameque, um padrão daqueles antediluvianos, e remete àqueles versos ao que nós estamos vivendo hoje, que naquela época fala ali que Lameque falava às suas esposas. E o que é que vivemos hoje? A desvalorização da família, do casamento, é o que a gente vive hoje, a promiscuidade. Fala também ali da violência do padrão daquela época, que é o que nós vivemos hoje, a violência desenfreada, que a cada dia mais cresce, sem controle. E fala ali também da afronta a Deus, que é uma coisa que vivemos muito fatalmente hoje, cada dia mais seres humanos afrontando a Deus, em sua arrogância, em sua autossuficiência, achando que é capaz de tudo e esquecendo do Deus Criador e mantenedor da vida. É interessante que tanto o dilúvio, né, do passado, como também o futuro da vinda de Cristo Jesus, são eventos descritos nas Escrituras Sagradas como eventos históricos, eventos universais, audíveis e visíveis, e com consequências tanto para a terra como também para os ímpios, não é mesmo, Reginaldo? Exatamente, tanto para a terra quanto para os ímpios, e isso nos deixa claro que não foi só naqueles dias, que hoje vivemos. O verso aí, as palavras de Jesus é bem clara, que hoje estaríamos vivendo, foi predito que estaríamos vivendo exatamente como naquela época. Tem uma pergunta ali. Sim, por gentileza. Ele está dizendo aqui, meu irmão, que vemos a obediência. Olha lá o que ele está dizendo. Vemos a respeito de quê? Da obediência irrestrita, de Noé, e a graça de Deus para com ele e para conosco. E naquele momento ele sentiu a presença de Deus. Por quê? Porque ele viu também todos os pássaros, os passarinhos lindos, com ele ali naquele momento, a grandeza de Deus aparecendo ali, toda coisa bela, coisa bonita. É isso que a gente refere às coisas, não às coisas erradas. As coisas erradas, nós estamos interessados nas coisas belas, nas coisas grandiosas e magistrais para a nossa vida espiritual. Obrigado. Bem, obrigado pela sua participação, irmão. Reginaldo, naquele momento de preparação ali do dilúvio, houveram muitos paralelos, né? Eu trouxe aqui um texto aqui que está em 2 Pedro, se você quiser acompanhar aí, 2 Pedro capítulo 2, o verso 5, onde nos diz o seguinte, olha, 2 Pedro capítulo 2, verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios.
E aqui a gente tem um primeiro paralelo, né, que é Noé. A lição até traz aqui como fazendo um paralelo com Daniel, que também foi um profeta, e Noé foi também um profeta, né, de Deus ali nesse momento de preparação para o dilúvio. E a gente percebe que Noé, ele não somente foi ali um construtor da arca, né, não foi somente também um profeta como Daniel foi, mas ele foi também um pregador. E aqui o texto diz um pregador da justiça. O que a gente percebe é que em meio àquele mundo de ímpios, né, onde a perversidade, a maldade havia tomado de conta da terra naquele momento ali, e apenas Noé e sua família foram os únicos que Deus viu ali, que eram capazes ali de realmente se manterem ainda obedientes a Deus. Noé, ele pregou a cada martelada, e a cada pessoa que passava ali do lado, Noé e a sua família construindo aquele arco, cada barulho do martelo pregando, toque, 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 era então ali Noé pregando às pessoas, não é mesmo, Reginaldo? Aí nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 13, que e no verso 14, sobretudo, eu frisei bem uma frase aqui, que Deus chega e dá uma orientação para Noé: faze uma arca. E o interessante ver aqui que a palavra arca usada aqui não é o mesmo que barca, mas é o mesmo que cesto que a gente vê lá em Êxodo, na história de Moisés, quando Deus quis preservar a vida de um servo seu, que aí ele mandou fazer um cesto. E aqui Deus dá todas as orientações, e ele está a todo instante ali no domínio da situação, né? Então Deus aqui, se a gente vê até o verso 22, Deus conduz a vida, Deus prevê um livramento e Deus guia no caminho, certo? E a gente vê ali também que a arca tinha todas as orientações, que ela era cerca de 150 metros de comprimento, cerca de 25 de largura, e 3 andares que dava em torno de 15 metros de altura. E também interessante que com aquela enormidade teve eu vi essa semana, não lembro bem aonde, alguém que falou que fizeram uns estudos e umas estatísticas, que ali tinha em torno de 8.000 animais. 8.000 animais. Então, e havia apenas uma entrada de luz. Uma entrada de luz apenas para essa extensão toda da arca e para esses andares, e a gente não vê um relato de que havia escuridão, que ali estava o sol da justiça brilhando e clareando toda aquela embarcação e todas as pessoas e os seres vivos que ali se encontravam. A gente percebe que as coisas de Deus são perfeitas, né? E quando nós nos deixamos ser guiados, como Noé foi guiado por Deus em fazer todas as dimensões conforme Deus tinha feito, imagina só se agora Noé começasse a questionar Deus: mas Deus, somente uma abertura, 8.000 animais, né? O barco é muito grande, precisa de mais aberturas. Mas Noé não, foi obediente a Deus. E trouxe um texto aqui para que nós possamos refletir também sobre esses momentos aí de preparação para o dilúvio. Está no livro Histórias da Redenção, na página 47, né, o capítulo 8. Se você tiver a oportunidade de ler em casa também, tá bom? História da Redenção, página 47, diz o seguinte: Deus deu oportunidade a todos que desejassem se arrepender e se voltar para Ele. Mas não creram na pregação de Noé, zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem para Deus. Cada batida desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé administrava, trabalhava e pregava
enquanto o povo olhava com espanto e considerava ele como um fanático. Mesmo assim, Noé não desistiu. Talvez muitos de nós, alguma vez, né, Gustavo, deve ter sido considerado como um fanático também, como Noé. 120 anos falando que haveria um dilúvio, aonde até aquele momento nunca havia chovido na terra. Você parou para reparar isso? É muita fé. Talvez se chamem de fanático, mas não desista, porque Jesus em breve está voltando. Vão te chamar de fanático. Que Jesus o quê? Vai voltar quando? Já pregam isso mais de 2000 anos. Ele não vai voltar. Não desista. O dilúvio caiu e Jesus vai voltar. E interessante, né, Fábio, que quanto a isso aí, a escritora Ellen White, ela diz que a princípio a pregação de Noé era tão empolgante que muitos creram, muitos começaram a segui-lo, certo? Mas só que com a demora, com o passar do tempo, com as suas pregações foram se desgastando para aquelas pessoas. Mas Noé não, Noé se manteve ali, se manteve sempre confiante no Deus que havia o chamado, que havia o dado aquela missão de pregar. O dilúvio caiu. O texto diz que durante 40 dias durou ali então a chuva, né? E se você for ler um pouquinho também o livro Patriarcas e Profetas, História da Redenção, você vai ver também que ali Deus instrui a escritora dizendo o seguinte, que as águas elas saíam do chão, levantavam pedras enormes e depois elas caíram, né? E ali a gente vê até hoje, quando você vai em alguns lugares, algumas pedras em lugares que, como que aquela pedra chegou ali, a forma com que ela se encontra, então, coisas que podem confirmar então o dilúvio. E durante 40 dias choveu. Existem algumas relações em relação aqui a esse momento do dilúvio, em relação ali à descrição inicial do dilúvio com a criação também. Não somente na questão do juízo, né, Reginaldo, mas também na questão da preparação para um novo ambiente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa descrição, esses paralelos aí entre o dilúvio e a criação também. Porque Deus, ele antes de executar o seu juízo, ele prepara o seu povo, ele avisa, né? Então, aqui houve uma reversão da criação, do que vemos lá em Gênesis capítulo 1, né? Que lá havia trevas sobre o abismo, aí Deus chegou e fez a separação das águas, e ele, fazendo isso, fez aparecer a parte seca. Aí agora, no dilúvio, ele faz o quê? O inverso. Ele faz o rompimento das fontes das águas, e estudiosos dizem que abaixo do solo existe muito mais águas do que nós vemos nos oceanos, certo? E aí, por isso interessante essa colocação que você fez aí, de que não só caía água de cima, mas também de baixo, certo? Que foi rompida as fontes das águas, e aí ele reunifica as águas que ele tinha separado acima e abaixo, agora ele reunifica. E por último, desaparece a parte que era seca, que havia aparecido, certo? E isso nos remete a Apocalipse capítulo 21, onde diz que nós brevemente teremos novos céus e novas terras. Não é uma maravilha? Amém, né? Temos um comentário aqui, por gentileza. Oi. Ele está dizendo aqui, meu irmão, nesse verso 7 ou 4, na terça-feira,
Deus não esqueceu de quem? De nós. Deus não esqueceu de nós, apesar do dilúvio, de todas aquelas coisas que pereceram, mas ele está dizendo aqui que Deus não esqueceu da nossa promessa, de nós, da nossa vida, e ainda hoje Ele está perto de nós, buscando a sua graça divina, e um dia veremos Deus. Amém. Vamos ver Deus face a face, se Deus quiser. Amém, né? Essa é a nossa esperança, né, Reginaldo? A esperança de todos nós. Isso. Ainda quando Deus permite que haja destruição, é com um propósito de haver reconstrução, Amém. De haver salvação, de nos trazer esperança. Exatamente. Nesse paralelo do dilúvio, né? Não somente nessa questão aí da justiça, né? De Deus, mas também haverá uma justiça no final também. Nós vemos também a oportunidade de salvação. Né? Hoje também nós temos aí a oportunidade, assim como os pré-diluvianos tiveram também a oportunidade de se achegarem a Deus também. O irmão abriu muito bem ali um comentário, ao qual nós iríamos fazer também, sobre essa questão de Deus se esquecer, né? A gente viu aqui que o dilúvio aconteceu, então, deu-se o final ali do dilúvio, parou de chover, né? As águas ficaram ainda ali sobre a terra durante 150 dias, e aí o texto do capítulo 8, né, o primeiro verso ali do capítulo 8, aqui de Gênesis, diz que Deus se lembrou de Noé. Reginaldo, acaso Deus se esquece das pessoas, ou isso tem um outro significado para nós? Ele jamais esquece. E ele diz lá, através de Isaías, né, que ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho de colo, que ainda amamenta, Ele não esqueceria de nós, e Ele não esquece. E aqui não é questão de que Deus tenha problema de memória, não é isso. Aqui Ele está querendo nos alertar que Ele sempre pensa, como disse bem o irmão ali, Ele sempre pensa em nós. Todas as ações de Deus, todo o agir de Deus é voltado para o bem da humanidade, para que estes possam viver. Ele é o doador da vida, Ele tem o propósito de nos manter vivos, termos vivas vida e vida eterna, vida abundante. Então, é nesse sentido que a Bíblia coloca aqui, traduz aqui com essas palavras, lembrou-se, como ele também lembrou-se do povo que estava lá no Egito, como ele também lembrou-se de Rebeca, que não podia ter filho e Deus a abençoou. Então é dessa forma que Deus lembra-se do seu povo. O texto da lição também é convidativo para buscarmos entender o significado de que Deus se lembrou, né? Às vezes parece que nós também nos sentimos assim, né? Parece, será que Noé num momento também não pensou, será que Deus se esqueceu de mim? Um dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias, e aí mais 150 dias ainda, ele navegando, será que Deus se esqueceu de mim? Às vezes a gente pensa assim também, oramos durante anos, né? Parece que Deus se esqueceu de nós, mas a lição nos diz o seguinte, que essa expressão de que Deus se lembrou de Noé, é porque chegou a hora do cumprimento da promessa. Da promessa, exatamente. Não é verdade? E então, parece que Deus se esqueceu de você, mas Ele não se esqueceu. No momento certo, Ele vai cumprir a promessa para cada um de nós, de nos salvar. Eu fico imaginando assim, como é interessante, porque Deus deu as orientações para Noé. Noé começou a construir aquela arca, e passaram-se mais de 100 anos, e agora chegou o momento que Deus diz, agora entra na arca, e o tempo nem fecha, o tempo nem nubla, e ele entra lá e passa mais 7 dias naquela espera lá dentro. E aí, depois que começa a cair a água e jorrar também da fonte da terra, passa-se mais um tempo. Depois que para aquele dilúvio, ainda passa-se mais outro tempo, certo? Que somados das mais de 365 dias, ou seja, mais de um ano,
só do momento em que entraram na arca até o momento de eles aguardarem, depois de já ter provas que havia terra seca, que havia como saírem, ele ainda ficou aguardando lá por um período para que Deus desse a ordem: sai da arca agora, certo? Então, tudo isso demonstra essa obediência, essa fé, essa confiança e essa certeza de quem estava conduzindo, quem sempre esteve conduzindo tudo, foi o nosso Deus Criador. Há um comentário aqui também na lição que diz o seguinte: olha, o comportamento de Noé é rico em lições práticas. E é por isso que a gente busca estudar a Bíblia, as histórias da Bíblia, a lição da escola sabatina junto também, porque a gente precisa aprender com essas lições práticas. Diz que, por um lado, ele nos ensina a confiar em Deus, embora ele ainda não houvesse falado diretamente com ele, mas Noé nos ensina o seguinte: a confiança em Deus é importante. Há um outro comentário também que diz o seguinte: olha, no entanto, Noé só saiu quando Deus lhe disse que saísse. Né? Você comentou muito bem, ele só saiu e só entrou no momento que Deus diz: olha, entra, é agora, sai, é agora. E diz o seguinte: olha, havendo entrado por ordem de Deus, Noé esperou instruções especiais para sair. Finalmente, um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca em sua casa, mandou o patriarca em sua casa saírem à terra e levarem consigo todos os seres vivos, né? Está aqui em Patriarcas e Profetas, página 77. Então, foi o momento certo, Deus ali instruindo Noé e ele obedecendo à risca, né? Como você bem colocou também ainda há pouco, a questão não é a questão de lembrar porque ele havia esquecido, mas de chegar ao momento certo que só ele sabe do cumprimento da promessa. A irmã quer fazer Estava vendo aqui, bom dia, feliz sábado. Estava vendo aqui o que é que Noé nos ensina, né, com esse comportamento dele. Às vezes a gente está orando, pedindo a Deus por uma promessa, né, que Ele nos socorra muitas vezes, e às vezes não queremos esperar, né, duvidamos, e Noé não. Noé ficou esperando o momento certo, mas ele ficou parado? Ele não ficou parado. Ele soltou a pomba, né, para ver como estava o tempo. Ele tomou uma atitude, mas ao mesmo tempo obediente, e ficou esperando que o Senhor determinasse quando sair, né? Às vezes a gente se precipita e quer logo ir à frente, né? Tomar nossas decisões sem esperar por aquilo que Deus vai mandar que façamos, não é isso? Então, que a gente seja mais obediente, que a gente pense e reflita sobre aquilo que estamos vivenciando, se realmente nós estamos obedecendo ao Senhor nosso Deus em nossas vidas. Amém, né? Amém. Há coisas que somente Deus, ou são prerrogativas dele para que ele possa fazer, mas nós também precisamos ser proativos, né? Não querer dar um jeitinho brasileiro, como se diz por aí, mas há momentos em que nós também precisamos tomar atitude, assim como Noé também nos ensina, né, em sua história. Bom, falando um pouquinho sobre a aliança, Reginaldo, aqui nos traz também outros paralelos nessa questão aí do dilúvio, né? Os dias de Noé com os dias da criação. Nos diz que há um exemplo ali também de adoração de Adão e Eva, em que eles fizeram uma adoração a Deus logo ali após a criação, né? No 7º dia, fizeram uma adoração direta. Mas na questão aqui de Noé, né? Após as águas terem secado ali, a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca com a sua família foi então erguer um altar de holocausto, né? Ele fez ali então um sacrifício, né? Como adoração também. Isso foi um paralelo feito, né? Adão e Eva fez uma adoração direta e ele fez ali pela primeira vez o que a Bíblia apresenta como um sacrifício, fazendo uma menção direta ao altar de sacrifício, como gratidão por Deus ter salvado a ele e a sua família. Que outros paralelos nós temos também nessa relação entre a criação e os dias de Noé? Só voltando um pouco aí, né, antes de responder a sua pergunta mais diretamente, Fábio, é interessante a gente ver que
a questão do sacrifício precisava de um animal. Lembra que foram bem restritos a quantidade de animais que entraram lá, mas Noé poderia, como um ser humano, ele poderia pensar, não vou fazer um sacrifício agora não, deixa mais adiante, a gente vai sacrificar, porque a gente já vai perder um desses animais. Ele não pensou nisso, ele foi lá e já buscou como deveria ser, para que fosse aceita aquela oferta, aquele sacrifício, precisava ter os parâmetros daquele animal, né? Então precisava ser um daqueles animais que fosse perfeito, e ele foi lá e sacrificou aquele animal, certo? E aí, depois você me perguntou os paralelos, né? Os paralelos que a gente encontra da criação lá de Adão e Eva com os dias de Noé, certo? Então a gente vê no capítulo 9 que Deus, ele agora reedita aquele texto que ele havia falado para Adão e para Eva, ele agora repete para Noé. Ele havia dito que Adão e Eva deviam multiplicar-se, deveriam ser fecundos. Agora ele diz para Noé que ele deveria ser fecundo. Ele disse também para Noé que ele deveria ter domínio sobre os animais e sobre todos os seres vivos, da mesma forma que ele havia dito para Adão lá em Gênesis. Ele diz também as restrições para a alimentação, porque agora, depois do dilúvio, a gente encontra o primeiro momento em que Deus permite que o ser humano ele faça uso de alimentos cárneos, mas ele diz que havia parâmetros, havia requisitos a serem cumpridos, que eles deveriam comer, mas os animais teriam que ser animais que eles já sabiam, antes de Levítico, que aqueles animais eram puros. Quem melhor do que Deus para saber o que nós devemos ou não comer, né? Exatamente. E aí ele diz agora, acrescenta também que esses animais, mesmo os limpos que ele está liberando, ele não poderia ter sangue. Por quê? Porque o sangue representa a vida, e Deus é o Deus da vida. E ele também faz orientações em relação à morte, lá para Adão. Da mesma forma, ele faz agora nos versos 5 e 6 do capítulo 9, que se alguém derramar sangue de outro homem, ele vai pagar com a vida. Da mesma forma que tinha dito para Adão e para Eva, que se eles provassem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Então, esse é o paralelo aqui que Deus fez as suas orientações. Agora ele refaz as mesmas da criação, ele agora faz para a humanidade que estava ali agora com a possibilidade de um novo começo, de uma nova história da humanidade. Amém, né? Temos um comentário aqui, por favor. Na lição quinta-feira, ele disse o seguinte: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: multiplicai-vos, enchei a terra de tudo que precisar, enchei a terra. E deu mais aqui o arco-íris. Se lembra do arco-íris? O arco-íris de Deus para ele, como sinal de Deus, de que nunca mais vinha outra vez uma nuvem daquela de grande um dilúvio daquele, não viria mais. Ele mostrou aqui no dilúvio, mas disse que ele multiplicasse e enchesse a terra do que ele precisasse, para Deus. Deus é muito santo. Amém. E poderoso. Amém, é verdade, né? Há uma coisa interessante também nessa questão aqui das restrições, é o tempo de vida da humanidade, né? A gente viu ali que Adão viveu mais de 900 anos e outros viveram mais de 800 anos,
E ali então, após o dilúvio, você pode perceber isso, que depois que Deus autoriza o homem a comer carne, e aí há um declínio enorme do tempo de vida da humanidade. E aí, por dois motivos pelo menos, o tempo de vida nosso ele diminuiu. Primeiro, porque nós passamos a comer alimentos cárneos. E segundo, porque a maldade da humanidade também ela aumentou muito. Imagine só alguém como Hitler, Mussolini, vivendo 900 anos. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Talvez você possa pensar, meu Deus, só apenas 80 anos, é muito pouco. Adão viveu 930 e poucos anos. Mas Deus sabe todas as coisas. Alegremos no Senhor, amém? Fábio falou agora da maldade, né, do ser humano. E eu sempre me perguntava assim, por que Deus destruiu aquele povo, né? Logo quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre me perguntava isso, né? E quinta-feira e alguns meses atrás aconteceu uma experiência comigo, embora assim para muitos seja bobo, mas para mim foi interessante para mim ver como as coisas funcionam. Algum tempo atrás a minha TV ela começou a mudar de canal sozinho, mudar de canal, aumenta, desliga, e Eliana, a TV está com problema. Só que quando eu tirei as pilhas do controle, eu descobri que o problema não era a TV, e sim o controle. Aí eu fui, peguei aquela velha borracha, abri o controle e passei na placa. A TV voltou. Quando foi quinta-feira, feriado, assistindo eu o Globo Esporte para ver os gols do meu time, na hora que foi passar os gols, Fábio, o que aconteceu? A TV começou a mudar e aumentar sozinho. Aí eu já matei a charada. O problema está no controle. Quando eu vejo a criação de Deus, né? Deus ele pega o controle e passa para Adão e Eva, para eles cuidar do jardim, para eles organizar, para eles cultivar. E a gente vê que com a entrada do pecado, o próprio ser humano perde o controle. E as coisas começam a ficar tudo bagunçado. Nesse momento aí, quando fala em Mateus que o dia da destruição, né, será comparado aos dias de Noé, é justamente que quando o povo ele perdeu totalmente o controle. Hoje você vê, Fábio, que as inversões estão totalmente trocadas, né? Os valores, na verdade, estão totalmente trocados. Então, pode ver, Fábio, que parece que Deus está fora do controle, mas não, né? A gente vê que Deus, em determinadas situações, Deus tem que passar uma borracha para poder assegurar que a terra esteja pronta para a vinda dele. Que nós somos testemunho disso, estamos aqui. Na verdade, se Deus talvez não tivesse passado essa borracha na própria humanidade, talvez a gente não estaria aqui, né? A gente vê, por exemplo, o exemplo que você citou agora de Hitler, né? De Hitler, Mussolini, várias pessoas que fizeram coisas absurdas que teve que ter um ponto final para eles. Então, o que eu acredito que quando a gente olha para essa lição, é que Deus fala assim, olha, se prepara e também ajude a preparar as pessoas assim como Noé fez. Noé pregou, Noé motivou, né? Noé avisou, mas infelizmente o coração das pessoas estava muito cauterizado. Então, o que eu vejo na lição, né, principalmente, é justamente essa parte da preparação, né? Noé é um grande exemplo para a gente. Amém, né? O irmão ali falou ainda há pouco, Reginaldo, sobre a questão do arco-íris, né? Que coisa linda, né? Quando a gente vê assim, ainda mais um dia como hoje, né? Meio chuvoso assim, e a gente vê lá no horizonte um arco-íris, aquelas cores perfeitas, né? Infelizmente a gente vê que com a maldade do homem, o homem tem pego aí as cores do arco-íris e feito outras coisas, né? Outros paralelos. Mas o arco-íris é uma coisa muito linda. E isso serviu de sinal, né? Um sinal de que Deus, olha, Deus é fiel. E eles, olha, nunca mais haverá um dilúvio nessas condições, né? De forma mundial, global. Como a gente vê hoje acontecendo algumas inundações em alguns lugares, mas não dessa forma, de destruição total, essa catástrofe, né? Global. Mas há um paralelo interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do sinal do arco-íris e o sábado também servindo como um sinal. Qual é esse paralelo que nós vemos aí nessa questão do dilúvio também? No verso 12 do capítulo 9, ele diz assim: disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós,
e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Aí, essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Andrews, ela tem um comentário aqui a respeito disso que eu achei bem interessante, e eu quero compartilhar. Diz assim: o sinal divino da aliança é o arco nas nuvens, que usa a mesma palavra em hebraico que o arco de um guerreiro. O arco-íris nas nuvens é um lembrete das aparições divinas, ou teofania, conforme descritas em Ezequiel e Apocalipse. Também inclui um arco-íris na descrição da sala do trono divino. Esse sinal é eterno. Os sinais humanos de participação na aliança envolvem a circuncisão e também o sábado, certo? Então, tem a parte de Deus na aliança, e a do homem é exatamente a circuncisão, a conversão dos nossos caminhos, para fazermos literalmente uma conversão e nos voltarmos para Deus. E nisso inclui também o mandamento, o quarto mandamento, que é o sábado, que está aqui intrínseco, está dentro deste contexto de uma forma esplêndida e maravilhosa. Amém, né? Quantas coisas nós aprendemos diante desse tema tão importante sobre o dilúvio, né? Poderíamos passar aqui a manhã inteira, emendar com a tarde, talvez 10 minutinhos só para almoçar, e a gente continuaria falando de tantos ensinamentos bons para a nossa vida hoje. Mas, Reginaldo, infelizmente temos pouco tempo aí para encerrarmos esse momento, e eu queria que você deixasse suas palavras finais ou conselhos aí sobre esse tema tão importante, talvez fazendo um mini resumo aí desse tema que nós vimos hoje, que é o dilúvio. A gente pode pontuar aqui que Noé foi um remanescente daquela época, e hoje nós, como adventistas do sétimo dia, dizemos que somos o povo remanescente da profecia bíblica. E aí eu pontuei aqui algumas características de Noé. Noé, ele foi reconhecido por andar com Deus num ambiente que era mau, que era adverso. Nós hoje vivemos num ambiente que é totalmente alheio à vontade de Deus e ao que Deus planejou para o ser humano. Mas aqui mostra que é possível andar com Deus, mesmo em nossos dias. O segundo ponto Noé obedeceu a Deus quando lhe era dado uma tarefa difícil. Não foi nada fácil, foi comentado aqui, chegar num contexto de que nunca havia sequer nublado o tempo, dizer assim: você vai construir uma arca para proteção, para a salvação do povo, que vai vir aí uma chuva torrencial, um dilúvio, uma catástrofe universal, não vai ter onde se proteger. Hoje nós vivemos a iminência de um juízo que muito em breve virá sobre a terra, e nós precisamos obedecer a Deus nas suas orientações, por mais que seja difíceis de entender, mas nós precisamos, a exemplo de Noé, sermos obedientes. Ele foi lembrado por Deus e foi salvo da morte por conta da sua obediência. Noé, pela fé, trabalhou para a salvação de muitos, da humanidade, da nossa salvação também. Ele advertiu aos seus vizinhos, a todas as pessoas, a respeito do juízo de Deus. Na primeira oportunidade, Noé construiu um altar. Está lá no capítulo 8, no verso 20. Primeira coisa que Noé fez, ele não pensou duas vezes, saiu da arca, ele já foi logo construir um altar e fazer um sacrifício a Deus. E, por último aqui, Noé foi honrado por Deus com uma aliança eterna. Essa aliança, ela não ficou apenas em Noé, mas
é bem clara, que se estendia a todos aqueles que estavam na arca, inclusive os animais, ou seja, todos os seres viventes. A aliança de Deus, ela alcançou não só a humanidade, mas todos os seres vivos que ali se encontravam. Então, é para nós o exemplo de como devemos viver os nossos dias, em andar com Deus, em fazer o estudo diário, a busca pelo Espírito Santo a cada dia. Isso é andar com Deus, obedecer aquilo que a gente encontra. A gente abre a Bíblia e a gente se depara com cada coisa. Não acredito que eu tenho que fazer isso. Mas é o que Deus nos pede. Nós precisamos obedecê-lo. E só assim poderemos andar com Ele e almejarmos a salvação que já nos é garantida. A promessa já está feita. O momento vai chegar dele lembrar desse povo que vive do remanescente dos dias de hoje. Vai chegar o momento que ele vai lembrar e ele vai cumprir a sua promessa. Amém. Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém? Obrigado por ter chegado aqui bem cedo, ter saído do conforto da sua casa e vindo aqui ter um encontro com Deus e com os seus filhos também. Você possa lembrar, você que ainda não conseguiu a lição da escola sabatina, que você tiver alguma dificuldade, fale com a direção desta igreja. Nós estamos aqui prontos para te ajudar a conseguir a lição da escola sabatina. Reginaldo, obrigado por ter aceitado o convite também. Deus seja louvado você, seu ministério também lá na sua igreja, tá bom? Amém. Eu que agradeço pelo convite e desejo que Deus seja sempre louvado nas nossas vidas. Amém, louvado seja Deus. Então, nesse momento também, peço que vocês, assim mesmo, assentados, possamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, eu vou pedir o Reginaldo para que possa fazer, então, esse momento de oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer nesta manhã, através da recapitulação da tua lição, uma mensagem de esperança. Que podemos, Senhor, mesmo em meio ao mundo em que vivemos, totalmente contrários dos teus planos, nós podemos andar contigo. Nós podemos sermos obedientes a ti e nós podemos, Senhor, por fim, sermos honrados com a promessa eterna que o Senhor nos fez, que é que tenhamos vida e vida abundante. Perdoa as nossas imperfeições e as nossas falhas, Senhor. Nós te oramos agradecidos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Um feliz sábado e até o nosso próximo estudo.